Os principais são o álcool e o açúcar. Ocorre que o álcool e o açúcar são produtos demandados o ano inteiro. A demanda acontece o ano inteiro. Então, há necessidade de que esta produção seja grande o suficiente para armazenar esse produto depois de processado e, conforme ocorre a demanda, a necessidade de mercado, estes estoques vão desovando a produção do álcool e do açúcar, seja no mercado interno, seja no mercado externo. Essa é uma das condições também de política de estoque e uma condição de necessidade de entender o sistema de estoque, uma vez que esse produto ele é sazonal. A cana-de-açúcar ela é colhida uma única vez por ano. No entanto, a demanda dos produtos gerados a partir do processamento da matéria-prima cana-de-açúcar são demandados o ano todo. Técnicas de gestão do estoque, ou seja, nós precisamos ter acesso às informações. O que eu tenho de demanda, o que eu tenho de produto, quanto tempo eu levo para processar esse produto, quanto tempo eu levo para colocar esse produto no mercado. Eu preciso obter uma condição muito boa, melhor ainda, extraordinária, do melhor nível possível de informações a respeito deste produto. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu citei no início, mas creio que eu não falei, mas ele se encaixa perfeitamente nestas condições aqui. Eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa na região de Campinas, eu morei lá algum tempo e conheci esse rapaz. Ele casou-se com uma moça onde o pai dela era dono de um laticínio em Rondônia, bem distante de Campinas. O moço não quis mudar a sua residência para lá, pretendeu ficar em Campinas. E ele propôs ao sogro dele que ele iria colocar o produto, o queijo, na região de Campinas. Muito bem, pensando assim, nós podemos ter algumas conclusões de imediato. Ou seja, a região de Campinas, a região do estado de São Paulo, próximo a Minas Gerais, é uma grande bacia leiteira, produz muito leite, produz muito queijo aqui. Ocorre que, para entrar com esse queijo, vindo de uma região bem distante, ele precisava ter um diferencial competitivo. E o diferencial competitivo foi buscado na qualidade, ou seja, nós precisamos ter um queijo que seja bem diferente destes queijos que estão sendo comercializados aqui. O objetivo deles não era queijo de mesa, era queijo para ser processado na forma de lasanha, de pizza, tudo que vai queijo para a elaboração de pratos, principalmente pizza, devido à grande quantidade de pizzarias na região de Campinas, ou seja, uma região muito próspera, com poder aquisitivo bastante interessante. Sendo assim, o que ele fez de início? Começou lá no início da cadeia produtiva. Observem, tentem lembrar o primeiro slide que eu coloquei. O produtor, ou seja, quem produz a matéria-prima, quem transporta, a cadeia de logística até chegar no consumidor final. Desde a produção da matéria-prima, o processamento, o transporte, o oferecimento desse produto no mercado, até chegar à mesa do consumidor. Uma das primeiras questões que o dono do laticínio teve como ação foi melhorar a qualidade do leite, ou seja, ele teve que fazer um trabalho com o produtor. Já começa aí um diferencial na matéria-prima. Para isso, ele financiou os chamados tanques de expansão. São tanques de inox onde o leite permanece armazenado em temperatura controlada, ou seja, ele é resfriado, para evitar que esse leite sofra a aceleração de contaminação por meio das colônias de bactérias. E ele foi paulatinamente fazendo um trabalho com esses produtores e trazendo esses produtores para uma condição de melhoria da matéria-prima. O controle de qualidade do leite gerava um adicional no pagamento por litro de leite. Neste sentido, os produtores
eles ficavam motivados em melhorar a cada dia a qualidade do leite, porque isso resultaria num pagamento melhor, num preço do leite melhor. Muito bem, isso levou algum tempo. Juntamente com essa ação, ele encaminhou alguns funcionários para a Europa, para que eles pudessem aprender outras técnicas de fabricação de queijos, principalmente queijos para pizzas, lasanhas, esses pratos que utilizam queijos. Muito bem. Esses funcionários foram para lá, aprenderam algumas técnicas e ele começou a elaborar queijos diferentes. Estes queijos diferentes, obviamente, por terem qualidade superior aos já conhecidos, eles precisam ter um preço também diferenciado. Esse era o grande entrave. Como colocar um produto diferenciado, fazer com que o consumidor, no caso, o dono da pizzaria, entenda que aquele produto é melhor, que aquele produto vai promover a agregação de valor no consumo final da pizza. Ele vai conseguir satisfazer melhor este cliente, ou seja, o nível de serviço, a satisfação do cliente. Ele passou a fabricar, então, embalagens de meio quilo. E este moço, que mora aqui na região de Campinas, ele passou a visitar ele mesmo de início. Depois, ele contratou mais algumas pessoas para fazer esse trabalho de prospecção de novos clientes. Então, ele ia de pizzaria em pizzaria, de empresa em empresa, e oferecia gratuitamente essa embalagem de meio quilo, dizendo para o dono: experimente. Veja como esse material, você não vai pagar por isso, você vai experimentar e depois, se houver interesse, você me liga. Ele nem falava de preço. Obviamente porque ele tinha certeza que aquele produto tinha um grande diferencial competitivo. Ele já estava desbravando o mercado. Ele já estava promovendo a entrada de um produto num ambiente de concorrência, porém já com algum diferencial. E o diferencial dele era a qualidade do produto. O que esse queijo tem de diferente? Ele não forma poças de óleo na pizza. Ele derrete, ele tem um sabor característico e, ao mesmo tempo, ele não encharca a pizza de óleo ou de gordura, como queiram. A aparência da pizza fica muito melhor. O queijo tem uma coloração um pouco diferenciada, ele é mais branco e ainda o sabor também é um pouco diferenciado, ele é mais saboroso. Tive a oportunidade de provar esse negócio e, de fato, ele é muito mais gostoso. Em pouco tempo, ele já começou a receber pedidos. As pizzarias perceberam esse diferencial e começaram, então, a solicitar a chegada desse produto. O que ele fez? Eles não tinham uma empresa de logística para fazer distribuição. Ele fez com que os representantes comerciais, os distribuidores na região, fossem aqueles que pudessem levar o produto até o cliente final. Por quê? Para evitar que eles tivessem que montar uma transportadora. E não é foco deles transportar, o foco deles é produzir queijo e não transportar. De início, resumindo a história, eles vendiam entre 500, 600, 700 quilos por semana. Após isso, 1 ano e meio após esse trabalho, eles já estavam vendendo 2 carretas de queijo por semana. Então, vejam vocês, ele utilizou uma estratégia para entrar no mercado concorrido, no mercado onde já existe abastecimento, mas ele preparou o produto, ele estudou toda esta cadeia, como funciona, quem faria a distribuição. A carreta vinha direto para o distribuidor e o distribuidor abastecia essas unidades consumidoras. Muitos, ao receberem o produto, ligavam direto no laticínio. O laticínio dizia: a gente não vende direto para você. O fornecedor na sua região é fulano de tal, o telefone dele está aqui. Ele garantia a fidelidade com os seus representantes. Então, para isso, ele buscou fazer tudo isso que eu coloquei nesses 4 elementos que estão aqui sobre administração de estoques. É uma história um pouco longa, porém, ela retrata exatamente o que ele buscou fazer.
e estão colocando queijo na região de Campinas até hoje. O produto deles, de fato, é diferenciado, mas não pararam com os processos de melhoria. Eles avançam nas melhorias, eles estão sempre buscando algum tipo de inovação em processo produtivo, em manejo dos animais, em controle da alimentação dos animais para garantir um padrão de leite e, dessa forma, garantir um padrão de produto final sempre igual, desde o mês de janeiro até o mês de dezembro. Caso vocês não saibam, e eu acredito que não, o leite, o sabor, a gordura, as propriedades do leite, elas variam de acordo com o animal, de acordo com a condição nutricional dele, de acordo com o que ele come. Se ele come bem, se ele está totalmente nutrido, com todas as suas condições orgânicas mantidas, o produto é bom. Quando ele tem alguma deficiência alimentar, o produto já começa a sofrer algum prejuízo de qualidade. E ele buscou essa parceria junto com os seus produtores para que o padrão de alimentação fosse o mesmo o ano inteiro, garantindo, então, uma qualidade, digamos, retilínea desse produto, dessa matéria-prima, o ano todo. Jovens, a história foi longa, mas deu para entender o que a gente pretende com administração de estoque na cadeia de abastecimento integrada. Aqui há uma integração entre o produtor de leite, o laticínio, a inovação do laticínio, os distribuidores, para satisfazer quem? O consumidor final. Tranquilo aqui? Alguma pergunta? Muito bem, então vamos adiante. No question, vamos adiante. Com relação ao manuseio de materiais, isso está relacionado a toda a movimentação do produto no local da estocagem. Então, por exemplo, manusear botijões de gás, manusear a soja produzida na lavoura, que sai da colheitadeira, vai para um graneleiro, o graneleiro se desloca até um silo. Este silo tem algumas formas de fazer o descarregamento da soja, de fazer a secagem da soja e de até mesmo armazenar essa soja. Ou seja, pode armazenar sem secagem? Pode, mas por um período curto. Significa, então, que tipo de atividade devemos fazer para que o manejo da matéria-prima esteja correto e garantindo a qualidade final. O manejo, por exemplo, de embalagem de cimento. Como isso é feito? De telha, de ferro para construção, qualquer produto que esteja sendo movimentado no local de estocagem. Ou seja, que tipo de estrutura será necessária? Estrutura, máquinas, equipamentos, o que nós vamos precisar para fazer o manuseio. Manuseio é manusear, é fazer com que possamos movimentar esse produto no local de estocagem. O que significa isso? O momento que o produto chega no estoque e o momento que ele sai. Como fazemos este manuseio? Sobre a embalagem do produto. A embalagem tem algumas funções muito importantes. Primeira delas, né? Facilitar o manuseio e armazenagem. A embalagem do produto, quando bem trabalhada, ela serve para diversas finalidades. Uma delas, facilitar o manuseio. Por exemplo, é fácil manusear um botijão de gás? Eu não acho simples, eu acho pesado, aquela alça não é anatômica e ele é esquisito, não é quadrado, não é redondo, não é oval, ele tem um formato muito estranho, além do que o peso que ele oferece para quem vai fazer a instalação da botija. A movimentação dele pode até ser feita nos carregamentos, utilizando máquinas e equipamentos. Mas no momento em que ele chega na porta da residência ou em alguma atividade comercial um pouco maior, vai haver a necessidade de algum trabalho humano, principalmente as botijas destinadas ao consumo doméstico. Ele não é nada fácil de fazer o manuseio.
ele tem algumas variáveis que o tornam um produto de difícil manuseio. No entanto, é uma forma adequada de armazenagem, ou seja, a botija de gás, o botijão de gás, permite que uma quantidade maior de gás entre lá dentro, seja comprimido e ele sai do estado gasoso e vai para o estado líquido, ou seja, ele sofre uma mudança de densidade, ele entra ali dentro comprimido. Essa botija tem que ser planejada, estruturada de maneira segura para suportar essa pressão de gás numa quantidade maior. Mas por que uma quantidade maior? Se nós pusermos uma quantidade menor, apenas aquela quantidade que o gás se mantenha no estado gasoso, a quantidade é pequena. Em pouco tempo essa botija vai acabar. O gás é comprimido lá dentro. Se vocês balançarem uma botija, vão perceber que chacoalha lá dentro. Parece água, não é água, é gás, GLP, que foi comprimido e ele saiu do estado gasoso e foi para o estado líquido. Conforme o gás vai sendo utilizado, vai gerando mais espaço dentro do botijão, o estado líquido vai voltando novamente para o gasoso. Então, por essa razão, é possível armazenar uma quantidade maior desse produto na botija e ela ter uma durabilidade, obviamente, maior. Então, ele tem uma limitação de manuseio, mas ele tem uma vantagem de armazenagem. Otimizar o equipamento de transporte, ou seja, principalmente a carroceria. Muitos dos produtos já vêm com alguma configuração em linhas retas, para que seja otimizada a carroceria do caminhão ou o baú, a não ser, por exemplo, produtos que são transportados a granel, como é o caso de soja, de milho, de trigo. Por que ele é a granel? A granel significa sem embalagem, ele é despejado dentro da carroceria, ele ocupa todos os espaços. Uma vez que este produto for colocado em embalagens, entre uma embalagem e outra vai haver espaço. E esse espaço, ele não está sendo utilizado de maneira adequada. Então, o transporte na forma a granel, principalmente para grãos, areia, produtos líquidos, gasosos, que podem ser transportados desta maneira, eles otimizam de maneira muito mais eficiente o equipamento de transporte. A embalagem serve ainda para proteção do produto, é natural, ou seja, ele tem que proteger o produto e garantir as suas condições de uso, ou seja, a qualidade. Eu não posso perder qualidade do produto por uma embalagem que não foi devidamente planejada, projetada. A embalagem serve ainda para promover o produto, promover a venda. A embalagem é um grande atrativo. Se o produto é muito bom, mas a embalagem deixa a desejar, ele se torna um produto talvez objeto de desinteresse do consumidor. A embalagem, ela estaria, por exemplo, numa condição tacanha, mal feita, mal elaborada. O produto é bom, mas a embalagem não causou encantamento ou não causou credibilidade ao produto. Isso depõe contra ele. Portanto, ao produzir um produto, nós não devemos pensar só na eficiência do produto, o quanto ele resolve de problema. Nós temos que pensar também na embalagem, ou seja, é o primeiro contato visual que o consumidor vai ter com o produto, é com a embalagem. Então, ela precisa ser um grande atrativo. A última questão aqui, eu já falei, alterar a densidade do produto, é o transporte de gases. Pode ser GLP, gases medicinais, gases industriais. Eles são armazenados em torpedos, em botijas, em qualquer forma desta, que a gente já está acostumado a ver, transportando aqui na cidade, dentro de algum recipiente nesse formato cilíndrico, os torpedos de oxigênio, torpedos de gases medicinais, de gases industriais e principalmente o gás de cozinha, o tão falado GLP. Eles são colocados lá dentro por meio de pressão e essa densidade ela é alterada e justamente para que caiba
uma quantidade maior deste produto naquela embalagem. Ainda falando, né, sobre a embalagem, é um atrativo para divulgar o nome da empresa, para divulgar o produto da empresa, para divulgar informações sobre o produto. Todos os produtos, por uma questão legal, precisam ter um rótulo com algumas informações. No entanto, a empresa pode optar, além destas informações obrigatórias por lei, de colocar outras informações que vão promover, talvez, um interesse maior do consumidor em consumir aquele produto. Ou seja, ele está tentando passar um ambiente melhor e maior de informações a respeito daquele produto por meio da embalagem. A embalagem, ela deve conformar-se aos requisitos das prateleiras. Então, vejam só, quando entramos num supermercado, as gôndolas, elas têm um dimensionamento muito parecidos. Em todos os mercados, nós temos a nítida clareza que elas são do mesmo tamanho, ou seja, a largura de uma prateleira para outra e o fundo, quanto que ela tem de profundidade, o acesso que o consumidor tem, ou seja, ao esticar o braço, ele consegue acessar o fundo da prateleira. Ao movimentar-se de maneira não muito alta, ele também consegue acessar o que está na parte de cima. Ou seja, um indivíduo com altura mediana, ele acessa todos os espaços desta prateleira, sem nenhuma dificuldade. Sabendo disso, que nós, consumidores, estamos aculturados por este modelo de compra, as embalagens, elas seguem este padrão de gôndolas de supermercado, para que ela se encaixe naquela condição, para que ela caiba naquele espaço e promova uma melhor comodidade no momento em que este produto for retirado dessas gôndolas. A embalagem, ela pode ainda oferecer alguma atividade extra. Por exemplo, embalagens de vidro ou embalagens de plástico que contenham alimentos. Elas podem ser utilizadas novamente. Nós não podemos utilizar embalagens, por exemplo, de detergentes, de material de higiene e limpeza doméstica ou de inseticidas, para alguma finalidade onde o produto possa ser consumido. Talvez nem consumido, mas gerando algum resíduo, até mesmo poluição ambiental. Então, aquelas embalagens voltadas, por exemplo, ao abrigo de produtos alimentícios, elas oferecem sim uma segunda utilidade. As demais embalagens, o normal é que ela seja colocada no processo de logística reversa e tenha um destino adequado, que não seja o desprezo dela em alguma área de proteção ambiental, ou até mesmo no esgoto, ou na rua, de qualquer maneira, que ela esteja sendo descartada de maneira incorreta. Então, ela deve voltar para algum processo de reaproveitamento dessas embalagens. Eu vou colocar já algumas imagens aqui. A embalagem para proteção, ela deve permitir a ocorrência de perdas e danos, permitir diminuir a ocorrência de perdas e danos. Que tipo de embalagem eu preciso ter para que durante o processo de manuseio, de transporte, de colocação desse produto na gôndola, de movimentação do cliente que vai colocar a mão nesse produto, colocar no carrinho, passar pelo caixa, levar o carro, do carro ele coloca na casa dele, como deve ser essa embalagem para que ela não sofra algum tipo de dano. Por exemplo, o leite de saquinho. O leite de saquinho não é difícil de furar, ou seja, o próprio carrinho do supermercado, se tiver uma parte lá um pouquinho mais pontiaguda, um pedaço do ferrinho que foi dobrado e não foi devidamente lixado, pode ocorrer naquele momento a ruptura da embalagem, ele começar a vazar. Então, ele tem, por exemplo, esse produto, ele está sujeito a uma condição de perda muito acentuada. Não acontece sempre, mas pode acontecer.
A embalagem para aumentar a eficiência da distribuição, ou seja, uma embalagem que facilite o manuseio, a armazenagem e a distribuição. Eu vou dar um exemplo de embalagem que não se enquadra nisso, e ela é estranha. No meu modo de ver, ela é estranha. Embalagem para tinta. Nós temos, né, no mercado algumas embalagens retangulares e outras cilíndricas. A forma que essa embalagem foi projetada, ela atende às demandas de estocagem, de transporte e, de novo, de estocagem no ponto de revenda. No entanto, na parte final dela, no uso, o pintor, quando vai fazer o uso dessa embalagem, ela já se torna inconveniente, principalmente as embalagens de 18 litros ou 18 quilos. Elas oferecem um peso razoável e as bordas da embalagem, elas são em forma de quina, machuca a mão, pode oferecer algum risco para quem está ali manuseando. De outra forma, observem a saída da tinta, a tampa. Lata meio retangular com tampa redonda. Vocês já viram algum pintor usar tampa? Nenhum usa. Eles viram ela de lado e cortam. Ao agirem dessa maneira, ele está cortando com uma espátula e deixando todas aquelas partes extremamente afiadas, sujeitos a um acidente, a cortes. E eles dão outras utilidades a estas latas cortadas, mantendo a tampa fixa, para que seja utilizado também para colocar o rolo lá dentro e fazer a pintura, ou o pincel, sei lá o que. O pintor, ele não usa a tampa da lata, da embalagem, como ela foi projetada, mesmo porque estas tampas, elas são tão difíceis de escoar o produto, que se ele utilizar, uma quantidade significativa de tinta vai ficar lá dentro. A dificuldade que tem para escoar aquele produto todo para fora, para que seja feito o aproveitamento pelo menos de 100%. Então, por essa razão, o exemplo que eu tenho aqui, que melhor se enquadra numa questão de difícil manuseio, armazenagem, distribuição por parte do usuário final, seria a lata de tinta. Outra embalagem horrível de se trabalhar, para quem já viu, né, em algum local, rolo de arame farpado, que é utilizado na zona rural para fazer cerca. É algo do outro mundo. Aquilo ali, acho que o capeta sentou em cima e fez esse negócio. E ninguém teve ainda a boa vontade de melhorar isso. Ele oferece riscos grandiosos de ferimentos, de cortes, de acidentes, simplesmente porque ele é enrolado na forma, por exemplo, de um pneu, na forma cilíndrica. E na hora de soltar, é a coisa mais complicada do mundo, porque a ponta do arame pode bater no olho, no rosto, e ele tem as ferpas. Então, o risco de acidente é muito grande, justamente pela forma com que ele foi produzido, enrolado, mas facilita o transporte de quem está vendendo, porém não facilita a vida de quem vai utilizar esse produto. Jovens, tranquilo até aqui? Alguma pergunta? No question? Tudo certo? Vocês estão entendendo tudo? Estão ficando quietinho aí? Ou estão vendo televisão? Eu estou falando aqui sem parar e parece-me que todo mundo está entendendo. Quando ninguém se manifesta, eu tenho a clareza de que houve entendimento de 100%. Então vamos lá. Com relação ao projeto do armazém, é importante nós observarmos algumas questões, algumas variáveis importantes antes mesmo de edificarmos este armazém. Quando eu falo armazém, eu estou falando num prédio, num espaço para abrigar algum produto. Pode ser um supermercado, um mini mercado, um armazém para grãos, qualquer coisa, né? A gente usa esse termo armazém numa forma generalista,
qualquer que seja o espaço físico para abrigar alguma coisa. Então, ao pensar num projeto de um armazém, nós temos que pensar, por exemplo, no arranjo do espaço físico. Ou seja, ele deve ser feito antes da construção. É o formato do depósito e a localização das docas. As docas são espaços para trens, navios, caminhões encostarem para carga e descarga. As docas, em algumas atividades de embarque e desembarque, elas têm um formato de U. O veículo entra de frente ou de ré para ficar no mesmo nível daquela plataforma, facilitando assim a colocação dos produtos ali dentro. Doca nada mais é do que um espaço destinado ao meio de transporte que vai fazer o carregamento ou descarregamento. O termo doca é muito utilizado na atividade marítima ou fluvial. No entanto, ele não se aplica somente a isso. Doca é qualquer coisa que sirva de condição para o carregamento e descarregamento de um veículo, ou seja, onde ele encosta e onde ele sai. Eu, se der tempo, ainda mostro algumas imagens hoje. A divisão do depósito em seções, claro, dependendo do volume que é transacionado, da quantidade de produtos que tem ali dentro, é importante que estas seções sejam muito bem definidas, como a gente encontra dentro do supermercado. Nós encontramos lá carnes, está lá o açougue, é a seção de carnes. Peixaria, é carne, mas está separado. Frios, hortifruti granjeiros, laticínios, bebidas, padaria, você consegue se localizar dentro do supermercado, observando onde estão essas seções. E dentro dessa seção, certamente você vai encontrar o seu produto. Ou seja, no açougue você vai encontrar uma variedade de carnes, de cortes. Na padaria você vai encontrar tudo que tem de padaria. As seções, elas facilitam o controle, facilitam a chegada e a saída do produto, de maneira que eles não estejam promovendo algum tipo de mistura, algum tipo de contradição no momento de fazer a carga e a descarga, ou seja, promover erros nesses momentos. E o estoque, ele pode ser entendido de três formas, principalmente: baixa rotação, alta rotação e rotatividade diferenciada ou rotatividade diferente. O estoque de baixa rotação são aqueles produtos que não saem constantemente, ou seja, este produto, o giro dessa mercadoria é mais lento. Nós vendemos uma quantidade menor desse produto, ele é procurado. Porém, com relação aos demais produtos, a procura dele é menor. Então, a isso nós damos o nome de produtos com baixa rotação. Para isso, né, os pontos do armazém são largos, profundos, o empilhamento pode ser alto e o corredor também pode ser estreito. Por quê? Porque nós vamos manusear menos. A quantidade de manuseio para produtos de baixo giro é menor. Porém, para os produtos de alta rotação, eles não permanecem muito tempo no estoque. Então, eles devem ser colocados em locais de armazém de baixa altura e pouco profundo, ou seja, para fluir melhor, para que este produto possa ser manuseado com mais facilidade, visto que, com relação aos demais, são produtos que saem constantemente. Num supermercado, arroz, feijão, laticínios, hortifruti, granjeiros, bebidas, eles estão numa condição de fácil acesso. São produtos que entram e saem constantemente do supermercado. Observem nas áreas que nós chamamos de menos valorizadas de um supermercado, lá estão os produtos de baixa rotação. Eles ocupam um espaço menos nobre. Por essa razão, então, os produtos de alta rotação, eles têm um privilégio de estar em áreas mais privilegiadas, em áreas mais interessantes. E o último eu nem coloquei aqui, porque ele não é tão importante assim, é a rotatividade diferente. É o último aqui. A rotatividade diferente é o caso típico de um produto sazonal, como é o ovo de Páscoa agora.
e a forma que ele é disposto nos supermercados, ele entra dentro dos supermercados, porém ele não ocupa espaço em gôndolas, ele vai ocupar um espaço aéreo. E ele só ocupa esse espaço aéreo nessa época do ano. O resto do ano, esse espaço aéreo fica vazio. Então, isso é uma rotatividade diferenciada. É um ciclo muito curto para um período em questão no ano, ou seja, é um produto sazonal, porém ele tem uma rotatividade diferenciada. Em função do quê? Da sua particularidade. Tudo bem aqui, jovens? Tranquilo? Questões? Perguntas? Nenhuma pergunta? Espera um pouquinho que eu estou procurando aqui se eu acho o arquivo das imagens que eu gostaria de colocar para vocês. Só um segundo, por favor. Espera aí, deixa eu tirar esse daqui. Eu vou colocar outro aqui, só um pouquinho. Tá aparecendo aí, jovens? Tem aí uma tela com algumas imagens? Aparece. Parece? Então vamos lá. Vejam vocês. O que nós estamos falando de imagens. A embalagem de um CD, a embalagem de copos, tal, bebidas. A embalagem, ela é fundamental para a proteção do produto e para a promoção da venda. Um segundo exemplo, as embalagens que eu falei para vocês de fertilizantes, ó. Todas, pelo menos essas três aqui, do veneno, que tem a caveirinha aqui, essa outra aqui de sementes e essa outra aqui de galões. Estas embalagens não podem ser utilizadas para uma segunda atividade. São embalagens que devem voltar por meio da logística reversa. A destinação delas é outra. E aqui são embalagens de cebola e que servem também para alho. São chamadas embalagens aeradas. Estas embalagens, assim definidas, justamente pela necessidade do produto. O produto não pode ser embalado em embalagens fechadas, porque ele deteriora rapidamente. Ele precisa de aeração. Quando a gente observa aqui, né, o Big Mac, manteiga aviação, o tipo de embalagem que isso pode trazer de confusão, ou ainda embalagem que não atenda, desculpe, rapidamente às questões que envolvem os objetivos da empresa. A embalagem e divulgação. Ó. A primeira aqui, vocês conseguem ver com nitidez, são as embalagens estampadas nos maços de cigarro, tentando mostrar, deixar claro para o consumidor deste produto que esta embalagem traz um produto danoso à saúde dele, né? O Bombril, o que eles estão fazendo até hoje para a promoção dessa esponja de aço, que na verdade, né, a marca Bombril é tão forte que as pessoas nem procuram por esponja de aço, elas procuram por Bombril, da mesma forma que procura por Omo, da mesma forma que procura por Danone. Não são produtos, são marcas. Mas o esquema de marketing foi tão forte, tão poderoso, que o consumidor associou muito bem o produto àquela marca, justamente por uma questão estratégica da empresa. Essa outra embalagem aqui, né, venda de cerveja, mostra uma moça num local de praia, de calor e tal, justamente tentando trazer aos olhos do consumidor que este produto é um produto de descontração, de relaxamento, de férias, de final de semana, de sei lá o quê. Ele tenta promover um ambiente totalmente descontraído. E nessa descontração entra, por exemplo, a cerveja.
Tudo bem? Esse outro aqui é um sistema de estoque. O sistema de estoque moderno, com controles, vejam os implementos das embalagens à esquerda e um centro de distribuição à direita, totalmente dividido por seções, embalagens e tal. Bem diferente da maneira que era feito o controle algumas décadas atrás, o controle manual, pela observação ocular daquilo que tinha dentro dos estoques das empresas. Então, essa imagem aqui, ela está até em forma de desenho, porque eu não consegui uma fotografia de tão antigo que é isso daí. Mas eu creio que atende bem a esse momento. Tudo bom, jovens? Deu para entender até aqui? Tranquilo? Alguma pergunta? Algo que não tenha ficado claro a vocês? Eu não sei se eu falei muito rápido hoje, hã? Mas o tema hoje estava bem tranquilo, né? Só um minuto aqui que eu estou procurando, vou pegar outro material para vocês. Um minuto, por gentileza. Jovens, eu estou colocando um link aqui para ficar bem claro a vocês. O autor vai falar muito sobre transporte e ele vai falar sobre a diferença entre transporte e distribuição. Ele vai transitar dentro do assunto que a gente vem trabalhando nas últimas aulas. O link está aqui. Por favor, eu gostaria que vocês assistissem a esse link, a esse videozinho. Ele é rápido e em seguida a gente já abre para alguma discussão. É muito interessante esse vídeo aqui. Ô, jovens, embora eu ainda não falei sobre cross-docking e transit point, ele vai abordar rapidamente e isso depois nós vamos estudar melhor nas próximas aulas, tá? Mas é um negócio bem tranquilo. Eu vou colocar isso em mais detalhes para vocês, mas eu achei oportuno esse material agora. O vídeo é rapidinho, jovens, por favor, acessem e deem uma olhadinha nele, por gentileza.